E hoje temos mais um Isekai dessa temporada, onde veremos um executivo que foi baleado e indo de arrasta pra cima quando finalmente iria conseguir a sua tão sonhada promoção. Mas graças à benevolência de um deus, o nosso prota acaba renascendo em outro mundo, como um curandeiro. Porém, ele acaba em uma cidade que odeia curandeiros. Oi! Eu sou o Tio Nezo e trago o anime Sekai Musou. E já aproveitando, eu queria pedir a ajuda de vocês para batermos a nossa tão sonhada meta de 10 mil inscritos. Sei que é uma meta bem difícil, mas nós já alcançamos os 3 mil inscritos, quase 4. E por isso eu acredito fortemente na nossa comunidade. Além de todos os inscritos ganharem o direito de ir para outro mundo com a sua waifu preferida. E também não se esquece de curtir e comentar para dar uma moralzinha para esse iniciante. Mas enfim, bora pro vídeo. No início nós vemos um executivo andando pela cidade, decidido a fechar negócio com seus clientes. Porém, ele recebe vários nãos pelo caminho, mas mesmo assim ele continuava decidido e finalmente recebe o seu primeiro sim, conseguindo bater a tão sonhada meta e garantindo a sua promoção. Porém, logo em seguida nós vemos um bandido correndo com a arma de um guarda, mas o guarda consegue derrubar esse bandido e garantir o nosso Isekai, quando acerta um disparo acidental no nosso prota, levando ele de arrasta pra cima. E assim, o nosso prota escuta uma voz que falava que ele estava destinado a um reino de terra e mar, como esse planeta. E além disso, também teríamos magia e monstros. Ele acorda meio desorientado e se perguntando sobre reencarnação e se assustando com o barulho de um dragão que estava voando pelo céu. O garoto acaba sendo surpreendido pela voz do deus falando que iria conceder conhecimento básico para ele. E se ele quisesse sobreviver, ele só precisava dizer abrir status para ver seus status. O deus continua dizendo que sua raça e idade já eram pré-determinados e o restante ele poderia mexer livremente, desejando uma vida abençoada para o garoto e indo embora, enquanto o nosso protagonista checava seus status que pareciam coisa de jogo. Ele escolhe seu nome como Luciel e algumas habilidades que seriam análise de proficiência, artes marciais, controle de magia e sorte monstro, além de escolher a classe de curador, já que era um papel de fundo e poderia ajudar as pessoas, além de garantir um trabalho estável também, e também porque ele não teria coragem de encarar um monstro como aquele dragão. O garoto checa seu dinheiro e caminha até a cidade mais próxima, na esperança de conseguir um trabalho. Ele chega até a entrada da cidade e fica impressionado com seu tamanho, se aproximando do portão e percebendo que as pessoas mostravam a sua identidade e também pagavam um pedágio para entrar. Um guarda chama o garoto e pede sua identificação, mas com maestria Luciel consegue enganar o homem, dizendo que acabou sendo expulso da sua vila que era bem pequena, logo após se tornar um adulto e seu vilarejo não tinha mais uso para ele, que decidiu se tornar um curador. Luciel ainda diz que veio até essa cidade na esperança de conseguir treinamento em uma clínica. Depois de ouvir a história do menino, o guarda pede para ele esperar e retorna junto a uma mulher que pergunta se era ele que queria entrar em uma clínica. O garoto confirma e ela diz que iria levá-lo até a guilde de curadores. O guarda ainda fala que ele não precisava se preocupar com pedágio, já que eles não cobravam de curadores. E assim Luciel agradece e corre atrás da mulher. Porém, acaba esbarrando em um grupo de aventureiros que pergunta onde ele estava indo com tanta pressa. O garoto responde que estava indo até a guilde de curadores, e o aventureiro fica meio irritado, perguntando se ele era um curador. Luciel diz que ele não sabia usar magia ainda, então talvez fosse um exagero falar que era um curador. Mas mesmo assim o aventureiro diz que ele teria que se ver com ele caso se corrompesse, e assim eles vão embora com a promessa do garoto se tornar um curador sério e ético. O garoto fica morrendo de medo e eles continuam caminhando até a guilde. Ele pergunta por que não cobraram o pedágio dele, e a mulher, que se chamava Lumina, diz que apenas o Império cobrava pedágio dos curadores, e como eles lidavam com vida e morte, acabavam recebendo um tratamento especial. Luciel pergunta se esse era um trabalho especial, e Lumina diz que talvez sim, já que ele estava na República de São Shureli. Talvez não seja esse exatamente o nome, mas releva aí. E continuando, onde ficava a sede da guilde dos curadores. Eles entram na guilde e o garoto começa a agradecer, enquanto ficava bobo com o sorriso da mulher. Eles vão até a recepcionista e ele começa a se registrar, enquanto pensava que Lumina devia ser alguém importante por conta da conversa das garotas. E enquanto preenchia, ele chega na parte de onde deveria colocar o nome da sua cidade natal. Pergunta para a mulher se poderia colocar como vilarejo, já que não sabia que sua vila tinha um nome, fazendo a recepcionista se perguntar
perguntar se ele era burro. E responde que tudo bem, já que ele não sabia o nome da vila. Ele entrega o papel preenchido e a mulher vai para uma sala, enquanto o garoto perguntava para Lumina o nome dessa cidade. A mulher fica meio desconfortável e diz que ele realmente era um ignorante, e diz que era a cidade de Mahatoni. Ele fica meio nervoso e diz que ia se esforçar mais para aprender sobre tudo. E logo em seguida, a recepcionista retorna, quebrando o clima tenso, e pedindo pro garoto colocar sua energia mágica naquele cartão, fazendo o cartão brilhar enquanto mostrava as informações do garoto. A recepcionista agradece e Lumina explica que ela iria registrar o cartão do garoto na rede de magia da guilde de curadores, para assim ele poder usar em qualquer guilde de curadores do mundo. A mulher retorna e diz que ele tinha controle de magia e afinidade com magia sagrada. Ele agradece e Lumina diz que parecia que tudo estava certo por ali, então ela poderia ir embora. Mas ele entra em desespero pedindo para ela esperar, já que ele não fazia ideia de como conseguir emprego em uma clínica, já que ele nunca tinha usado magia antes. Lumina responde que tinha se esquecido que o garoto era um tapado, e Luciel pergunta se poderia começar como estagiário para aprender. E Lumina diz que ele teria 3 opções, que seriam: a primeira, o treinamento espartano, onde ele teria que treinar igual um louco até aprender a magia de cura, praticando até ficar sem mana e repetindo isso diversas vezes. A segunda, assumir o fiéis da magia, enquanto estudava em uma escola de magia e se formando em 3 anos. Porém, ele teria que adquirir uma mega dívida, além de pagar uma moeda de prata para a guild. E por último, virar aprendiz, trabalhando durante um ano inteiro, enquanto estudava durante o seu período de repouso. Luciel pensa que ser aprendiz seria o meio termo, porém talvez não sobrasse tempo para ele estudar. E a segunda opção era a pior, já que na sua antiga vida, ele acabou se dando mal por conta dos empréstimos estudantis. E o treinamento espartano seria o mesmo que estudar para uma prova no dia anterior. E bom, ele já estava acostumado com a pressão de bater metas, além de ter uma habilidade que iria ajudá-lo a analisar quanto de experiência faltava para melhorar suas habilidades. E por isso ele escolhe a primeira opção, deixando as duas surpresas, além da recepcionista achar que ele realmente era um tapado, por escolher a primeira opção, logo de cara. E assim, ela leva o garoto pro quarto onde ele poderia dar início ao seu treinamento. Mas antes o garoto agradece Lumina e diz que algum dia iria retribuir o favor. E logo após isso ele vai pro quarto e pega o livro determinado a terminar em 10 dias, começando a estudar a teoria mágica, que basicamente explicava sobre o uso de mana, e que para conjurar um feitiço seria necessário ter uma imagem clara do feitiço, e caso desse certo, ele teria seu poder aumentado. E assim ele começa a praticar, fazendo a luzinha sair da sua mão, ficando decepcionado, achando que não tinha acontecido nada, mas decide checar seus status, já que sentiu algo saindo do seu corpo. O garoto fica bem feliz quando nota que estava dando certo, e ainda diz que poderia soltar a magia mais 9 vezes. Porém, na 9ª tentativa, ele acaba ficando com a mana baixa e se sentindo um lixo, já que só recuperava 1 MP por vez. Luciel decide praticar sua manipulação de magia para não se sentir assim novamente e conseguir dominar a magia dentro dele. E assim se passam alguns dias, com ele usando vários encantamentos, enquanto parava antes de ficar sem mana para praticar sua manipulação de magia, enquanto recuperava seu MP. E no 3º dia, Luciel finalmente consegue usar a magia de cura, ficando bem feliz com isso, e indo até a recepcionista, que dá os parabéns para ele, e também cobra uma moeda de prata pelo tempo que ele ficou hospedado ali. Ele fica um pouco triste, mas paga a recepcionista, e depois pergunta se teria que pedir orientação da Lumina. A recepcionista fica surpresa e pergunta se ele tinha vindo junto à Lumina, e até pede desculpas devolvendo o dinheiro do garoto, já que a mulher tinha deixado tudo pago para ele por 10 dias. Luciel descobre que Lumina era a capitã do regime feminino de paladinas da igreja, fazendo ele ficar bem feliz por ter conhecido a mulher, já que tinha sido uma grande bênção, ou apenas a sorte monstro agindo. E assim Luciel pensa que seria melhor se promover como um curador, já que depois de 7 dias ele não saberia o que poderia fazer. Aliás, a recepcionista até diz que ele poderia cobrar uma moeda de prata pelo feitiço de cura, fazendo ele se assustar com o valor alto do feitiço.
Mas logo em seguida ele começa a caminhar até a guilde de aventureiros na esperança de se promover, porém ele acaba encontrando aquele grupo que tropeçou no começo do episódio, ficando bem assustado e pedindo desculpas novamente por aquele dia, e um dos membros até diz que Bezan estava assustando o garoto porque era feio. O menino pensa que eles davam um pouco de medo, mas poderia perguntar sobre a guilde de aventureiros, porém ele acaba sendo interrompido por um grupo que chega extremamente ferido, e Bezan corre até eles perguntando o que aconteceu e que tinha dito para eles recusarem trabalhos perigosos já que eram novatos ainda. Eles ficam preocupados porque não podiam contar com a clínica, enquanto Luciel se lembrava da conversa que teve com Mônica, onde ela disse que infelizmente a guilde não controlava os curadores e clínicas, e antigamente eles até podiam intervir quando um curador ou clínica cobrasse um valor exorbitante, ou até mesmo quando causassem confrontos. Porém, agora estava muito difícil conseguir intervir nesses lugares, e por isso o garoto promete que nunca iria ser um curador corrupto e decide ir até o grupo dizendo que iria curá-los. O grupo vai até um lugar mais calmo e Luciel começa a tentar usar a sua magia em uma menina, porém ele acaba falhando, já que o menino estava muito nervoso e acabou esquecendo de visualizar o feitiço. Luciel continua aflito porque tinha muitas pessoas para serem curadas, e por isso ele não podia se dar ao luxo de errar novamente, já que tinha uma quantidade limitada de mana. O garoto consegue focar e inicia o processo de tratamento da menina, visualizando o ferimento se fechando e comemorando que tinha dado certo, e assim ele continua com os outros. E finalmente chegando no último aventureiro, ele caminha com uma certa dificuldade, se perguntando quantas vezes ainda poderia curar, já que acabou errando algumas vezes. Mas o garoto acaba indo ao chão com a sua visão ficando borrada, notando que a sua mana tinha zerado, enquanto Bezan entrava em desespero, perguntando se o garoto estava bem. Mas Luciel acaba desmaiando, pensando que não podia deixar que aquilo acabasse assim, enquanto alguém precisasse ser salvo. Mas infelizmente ele não consegue reagir e vemos o garoto sentado em sua cama, se lembrando de Bezan falando que ele não precisava se culpar e era grato por ele ter salvo a vida dos outros. E assim Luciel encara a morte pela primeira vez nesse novo mundo, decidindo subir seu nível de curador na guilde de aventureiros para não deixar isso acontecer novamente. Na manhã seguinte ele vai até a guilde de aventureiros e fica impressionado com aquele lugar, indo até o balcão falar com a menina coelho, dizendo que queria se registrar na guilde e fazendo quase o mesmo processo da guilde de curadores. A menina pega os dados de Luciel e fala que graças à habilidade de artes marciais ele poderia se registrar, começando pelo nível H, que seria o mais baixo. Ela também fala que os aventureiros que aceitavam missões recebiam recompensas ao concluir, porém pagavam uma taxa de 10% para a guild, e caso não conseguisse concluir seria cobrado uma multa junto a algumas taxas, deixando ele bem nervoso. Luciel pergunta se a guilde de aventureiros recebia pedidos de cura, entrando no seu modo empresário e explicando que ele era um curador. O garoto pergunta se poderia usar a sua habilidade de cura como forma de pagamento para os treinamentos na guild, pedindo para a menina o apresentar a alguém que poderia ajudá-lo a treinar suas artes marciais. A recepcionista fica um pouco confusa, dizendo que não podia decidir isso sozinha, e vai atrás de alguém, enquanto Luciel pedia auxílio à sua mega habilidade roubada de sorte monstro. A menina retorna apresentando uma muralha pro garoto, que estava assustado pelo tamanho do homem, mas ele usa sua habilidade empresarial novamente, se apresentando e perguntando se ele aceitaria treiná-lo em troca da habilidade de cura. O homem acha um pouco estranho essa proposta de um curador, perguntando se ele não queria ficar com dinheiro, e ainda pergunta o motivo de um curador querer aprender a lutar. Então Luciel invoca um papo de Tsunade, que basicamente seria um médico que não consegue se defender na linha de frente, seria inútil, já que poderia ir de comes e bebes quando fosse atacado até mesmo pela criatura mais inútil. E assim a muralha aceita o garoto como curador do centro de treinamento. Ele ainda pagaria uma moeda de prata por dia, reduzindo suas taxas desse pagamento. Ele só precisava saber quando o garoto poderia começar. Luciel fica bem feliz e pede para ele esperar 6 dias. O homem concorda e manda a menina coelho cuidar dos preparativos, enquanto o menino ficava admirando a beleza dela e despertando a ira da guilde. Porém, o instrutor repele todos com apenas um olhar bem ameaçador, se apresentando como Brodo, o instrutor-chefe da guilde. O garoto volta para a guilde de curadores e pensa que precisava melhorar a sua recuperação
recuperação de magia, para que assim todos possam confiar nele, decidindo usar toda a sua energia para que isso aconteça. Mônica bate na porta e entra logo em seguida, trazendo a comida do garoto toda feliz. Luciel se senta e fala que iria aumentar o nível da sua magia de cura o máximo possível, antes de sair, e pergunta que nível deveria chegar na afinidade mágica. A garota diz que geralmente as pessoas que chegavam no nível 5 antes dos 20 anos eram consideradas prodígios. Luciel até se pergunta se iria conseguir, já que ele precisava subir apenas um nível por ano. Mônica decide incentivar o garoto, dizendo que se ele chegasse no nível 5 em 10 anos, ela sairia com ele. Tá, isso é persistência demais. 10 anos pra um encontro? Mas enfim, pelo menos tem uma esperança, né? Luciel até engasga e vemos que o incentivo dá muito certo, com o garoto se esforçando muito durante esses 6 dias. O dia da sua saída finalmente chega e ele agradece a recepcionista, que reconhece o seu esforço e deseja sorte em seu novo trabalho. O garoto entra na guild enquanto todos comentavam sobre ele, que vai até o balcão e se apresenta para outra recepcionista e diz que veio para o treinamento com Brodo. A recepcionista reconhece o garoto como um novo aventureiro e aponta até as escadas que iam até o subterrâneo, onde ficava o campo de treinamento. Ele desce as escadas bem nervoso e fica surpreso com o tamanho daquele lugar. Brodo chama o garoto, ficando feliz por ele não ter desistido, enquanto emanava uma aura ameaçadora, deixando nosso prota com muito medo. Mas mesmo assim, ele agradece a oportunidade, deixando o Brodo impressionado pelo garoto não ter corrido por causa da sua aura, e ainda diz que não iria pegar leve com ele, fazendo Luciel ficar preocupado. Iniciando o treinamento do garoto, que pensava que Brodo seria o tipo de chefe intenso, enquanto corria desesperadamente com um homem gritando que desse jeito ele seria comido por goblins. Mas em certo momento, Luciel começa a imaginar que isso nem era tão ruim assim, já que em seus momentos finais no mundo anterior ele nem conseguia se mover, porém ele acaba desmaiando no meio do caminho. E então ouvimos uma série de gritos assustando vários aventureiros com o alongamento sofrido do garoto, onde Brodo estava sentado nas suas costas. E logo em seguida o homem pede pro garoto tentar acertá-lo e Luciel parte pra cima dele, com um chute que parecia estar em câmera lenta, deixando Brodo decepcionado porque não imaginava que ele estava em um nível tão abaixo assim. Mas o homem nota a determinação de Luciel, mandando ele vir pra cima com tudo, enquanto desviava e contra-atacava o menino, falando pra ele aprender a se movimentar e imaginar um golpe acertando ele. Aliás, não era pra ele relaxar em nenhum momento. E durante a batalha, o menino acaba sendo derrubado enquanto tentava acertar algum golpe nele. O garoto até pensa em desistir, mas continua motivado e se levanta, deixando Brodo empolgado e orgulhoso ao mesmo tempo, com a determinação do garoto. O treino se encerra com o homem reconhecendo a coragem do menino. Ele até fala pro garoto nunca usar o que aprendeu hoje, porque a coisa mais importante no combate seria não morrer e não se machucar. E para isso ele teria que aprender a se movimentar e repetir até o seu corpo se mover sem pensar, ativando seu instinto superior. Calma aí, Brodo, que isso é de outro anime. Mas voltando, ele deveria observar, aprender e tentar aplicar nele, já que fazer algo sem saber poderia ser perigoso para ele. Luciel fica pensativo, mas concorda, dando início à segunda onda de treinamento, deixando Luciel apavorado. Eles finalmente chegam no final do treinamento e Brodo fala pro menino não usar a sua magia de cura nele mesmo, já que a recuperação natural iria ajudá-lo a subir a sua recuperação física. Eles conversam um pouco sobre a dificuldade que os aventureiros enfrentavam. Luciel fala que não sabia se sua magia de cura funcionava bem nele, e por isso ele preferia guardar para usar nos aventureiros. Brodo fica impressionado e pede pro garoto prometer que iria cuidar de qualquer um sem se importar com a sua raça. Luciel concorda e eles acabam sendo surpreendidos por um grupo de aventureiros que desciam as escadas com vários ferimentos, perguntando se ele realmente iria curá-los de graça, mas a menina diz que isso deveria ser algum golpe e não era para eles terem ido até ali. Mas Luciel corre até
até eles, percebendo a mordida na perna da garota e começando a curá-la, deixando todos de boca aberta, enquanto ela dizia que estava ótima, ficando muito feliz que o garoto realmente tinha curado ela, fazendo Luciel perceber que ninguém confiava nos curadores, enquanto os outros aventureiros também pediam sua ajuda. A tarde chega e Brodo fala que o menino iria ficar bem ocupado como curador. Luciel responde que daria o seu melhor e revela que só poderia usar a magia de cura 8 vezes, perguntando se isso era o suficiente. O homem responde que só dele conseguir usar já era o suficiente e sugere que o garoto usasse cura até ficar quase sem mana, porque assim sua força iria aumentar, igual seu condicionamento físico. O menino fica pensativo e percebe que era igual à sua vida passada, e ele estava satisfeito com isso, já que confiar nele seria a melhor coisa para o seu futuro, aceitando a sua sugestão. Brodo diz que primeiro eles tinham que aumentar a força do menino, e por isso ele propõe que o garoto morasse ali na guild, recebendo um quarto e 3 refeições diárias. Luciel pergunta se tinha alguma pegadinha, já que isso era bom demais para ser verdade. Porém, Brodo diz que seu intuito era diminuir o risco dos aventureiros novatos, e com a ajuda do garoto ele poderia salvá-los. Luciel se lembra do aventureiro que não conseguiu salvar e diz que queria salvar todas as vidas que pudesse, mas não apenas a de aventureiros. Ele iria salvar qualquer um que fosse até ele, deixando Brodo emocionado enquanto falava que se existisse mais curadores como ele, o mundo seria um lugar melhor. E com isso temos a meta de vida do nosso curador. Oi! Eu sou o Tio Nezo e o nosso anime já começa com Luciel conversando com Brodo, que dizia que iria proibir a saída do garoto em missões, pra assim ele conseguir focar em seu treinamento. Luciel se assusta pensando que ia ficar preso naquele lugar, até seu treinamento se encerrar, mas ele não podia recusar essa proposta, já que se ele recusasse ele não teria mais um lugar pra treinar, decidindo propor que isso durasse por 1 mês. Brodo aceita, falando que iria colocar o garoto nos trinques, deixando ele bem feliz, porque iria ganhar o treinamento e mais 3 refeições por dia, além de um lugar para dormir, sendo grato à sua sorte, monstro. E quando o treino se encerra, o garoto vai pro lado de fora jogar uma água no corpo, morrendo de frio. Brodo até dá roupas limpas pro garoto, já que as suas estavam fedendo a suor, enquanto Nana chegava agradecendo Luciel por cuidar dos aventureiros no dia anterior. A menina ainda diz que veio a pedido de Brodo para cuidar das roupas sujas dele, mas Luciel fala que não podia permitir isso, deixando a menina um pouco triste, falando que entendia que o garoto não queria que mestiças encostassem suas roupas. Mas Luciel responde que a garota era muito bonita para cuidar de roupas tão fedidas, deixando a Nana bem feliz, pegando as roupas dele e dizendo que ia deixar pronta no dia seguinte. O garoto sorri e diz que iria retribuí-la algum dia. E logo após isso, nosso curador vai até o refeitório vendo vários aventureiros em um momento descontraído. Brodo chama ele enquanto sorria, mandando o garoto comer todo aquele banquete sozinho. E quando terminasse, era para ele ir até o porão. Luciel se assusta com aquela quantia de comida, mas parte pra cima porque devia fazer parte do seu treinamento, ficando felizão já que aquela comida era uma delícia. E assim que termina, o garoto vai até o porão encontrar Brodo, que mostrava onde era o quarto do garoto, e inclusive era pro menino descansar bastante, já que no dia seguinte ele iria ter muito trabalho. Luciel se deita, decidido a dormir bastante, mas ele não consegue, já que ainda era 7 horas da noite, e por isso ele decide treinar a sua magia, fazendo hora extra. E na manhã seguinte, Luciel vai até o refeitório e Brodo fala pra ele que durante o treinamento ele iria se alimentar da mesma forma da noite anterior, apresentando o cozinheiro Gulgar da raça dos ursos, o melhor cozinheiro de todos. E após uma breve apresentação, Gulgar saca uma bebida nojenta, dizendo ter sido criada por um sábio e fazia bem ao corpo e podia aumentar a força e resistência, além de outras coisas, e seu efeito durava por 6 horas. Luciel diz que aquilo tinha uma aparência tenebrosa, mas devia ser um item apelão. Gulgar continua falando que o único problema era o gosto tenebroso e ninguém ousava tomar aquilo. Alguns aventureiros até correm só de olhar aquilo. Mas mesmo assim, Luciel toma coragem e encara aquele líquido tenebroso, se perguntando se realmente era seguro, dizendo que aquilo era asqueroso. E essa sensação viscosa que ficava na língua era horrível e tinha uma combinação de amargo com picância, fora o forte sabor azedo. E isso com certeza seria a substância X.
Agora ele vira o curador super poderoso. Só faltou o tudo que é de bom. Mas continua! Luciel só queria cuspir aquele negócio. Mas o urso deixava ele muito assustado e por isso não devia cuspir. O garoto tenta ser forte porque se perdesse, a concentração iria acabar desmaiando. E por isso toma a decisão de virar aquele líquido de uma vez, deixando o Brodo assustado que ele realmente bebeu aquele treco. E aquilo realmente deu muita energia pro garoto. O urso manda o menino terminar a refeição e ir até Brodo, dizendo que o garoto tinha garra, porque nunca imaginou que ele realmente iria beber aquele treco. E assim se passa uma semana, com o garoto treinando todos os dias, deixando Brodo orgulhoso e todo bobo, com a dedicação do seu aprendiz, derrubando o garoto, enquanto Luciel pensava que o melhor a se fazer era continuar se esforçando ao máximo, enquanto sorria dizendo que queria tentar novamente, deixando Brodo assustado porque era medonho o modo que ele se esforçava para sorrir diante a tanta dor. Mas o garoto responde que sorrir ajudava ele a relaxar, jurando acertar um golpe em Brodo e abrindo as portas do inferno, com um homem determinado a acabar com ele. Mas o garoto acaba sendo salvo por uma garota que os interrompe, perguntando se eles realmente curavam qualquer pessoa de graça. Luciel se aproxima, confirmando, e a menina diz que foi mordida por um mestiço de rato, se virando e mostrando machucado pro garoto, enquanto ele dizia que conseguia fechar a ferida, porém podia ter alguma doença, já que ela foi mordida, e se ela se sentisse mal, era pra ir até um médico. O garoto começa a usar a sua magia e fechar o machucado, fazendo a garota chorar. Luciel pergunta se ele falou algo de errado, mas outros aventureiros chegam perguntando o nome dele e ficando felizes que Luciel usava sua magia até mesmo em mestiços, enquanto o menino dizia que mestiços e humanos eram todos iguais e eram seus pacientes, deixando a menina gato muito feliz, pulando de alegria nos braços do garoto. Os aventureiros continuam falando com o garoto que não acreditavam que ele realmente estava treinando com Brodo, porque todos evitavam treinar com aquele homem já que ele virava outra pessoa. Luciel fica preocupado e se perguntando por que ninguém tinha avisado ele antes, mas continua seu treinamento enquanto a noite chegava, voltando a tomar o elemento X e indo pro seu quarto logo em seguida, notando uma atitude meio estranha dos aventureiros. Ele deita na cama se sentindo observado, pensando em seu treinamento e dizendo que isso era uma vida gratificante, dormindo logo em seguida, se perguntando o porquê os aventureiros estavam o observando. E assim o dia passa e Luciel se reúne com Brodo e Gulgar, dizendo que estava sentindo que muitas pessoas o observavam, deixando os dois muito nervosos, fazendo o garoto perceber que os dois estavam por trás de tudo isso, perguntando o porquê eles estavam vigiando ele. Brodo pede desculpas, admitindo que os aventureiros estavam com medo que o garoto fugisse, já que a maioria não nascia rico, então muitas vezes eles tinham que pegar trabalhos arriscados, pagando o preço disso, e mesmo sem dinheiro e machucado, eles tinham que voltar para as missões, arriscando suas vidas, já que mal tinham dinheiro para viver. Luciel entende que enquanto ele estivesse ali, ele poderia curar os ferimentos deles e fazer os aventureiros voltarem para as missões com um risco menor à sua vida. E sem perceber, o garoto acabou tendo a vida dos aventureiros em suas mãos. Luciel se levanta e diz que concordou em ficar ali durante um mês e por isso era para eles confiarem mais nele e pararem de vigiá-lo. E se alguém vigiasse ele novamente, iria ter que tomar aquela substância X junto com ele. E até Brodo teria que tomar aquilo, já que estava no comando daquele lugar. E assim, o mês passa rapidamente, com o garoto em seu último dia de treinamento enquanto arremessava pedras em um alvo, se perguntando quando iria poder arremessar armas de verdade, enquanto Brodo mandava ele levar isso a sério, percebendo que mesmo com um mês de treinamento ele não conseguiu dominar nada, e ainda faltava muito para ele poder encarar o lado de fora. E aliás, eles até aumentaram sua dose de elemento X, enquanto recebia muitos pedidos de cura. E assim Luciel começa a conversar com Brodo, que dava os parabéns pelo esforço do garoto e agradecia por tudo enquanto perguntava quais seriam os próximos passos dele.
Luciel responde que iria voltar à guilda de curadores para procurar trabalho e conseguir pagar as taxas altas da guild, pedindo para eles o aceitarem novamente quando tivesse dinheiro suficiente. Brodo pergunta o que ele faria se alguém desse dinheiro para ele pagar as taxas de um ano, e Luciel fica meio indeciso, dizendo que se não tivesse problemas, ele iria querer treinar com eles novamente, fazendo o homem sorrir enquanto entregavam a bolsa de dinheiro para ele, como bônus por ter salvo a vida de tantos aventureiros. E essa quantia era o suficiente para ele pagar um ano de taxas, porque graças a ele, a taxa de mortalidade dos aventureiros tem caído drasticamente. Luciel diz que não podia aceitar tanto dinheiro assim, e Brodo manda ele aceitar, já que o garoto precisava treinar suas artes marciais, que pareciam estar no nível de uma criança. Ele aceita e os aventureiros falam que iam esperar por ele, enquanto o garoto ia todo feliz correndo até a guilda de curadores. Mônica pergunta se ele tinha certeza disso, já que se ele fosse promovido teria que pagar taxas adicionais, mas o garoto estava determinado, já que não iria focar em aumentar sua classificação, pelo menos não por agora, porque ele precisava ficar mais forte para assim conseguir a sua independência. Na real, a gente sabe o real motivo, né? Ele tá querendo aquele encontro de 3 anos, tá ligado? Mas continuando, Mônica sorri e manda ele continuar com seu bom trabalho. E assim o garoto retorna para a guilda de aventureiros, encontrando Brodo, que estava o esperando, enquanto a menina coelho dava risada. Brodo até tenta disfarçar, dizendo que estava de passagem, pedindo pra menina coelho renovar o cartão do garoto, deixando Luciel assustado, enquanto Brodo arrastava o menino, levando ele pra treinar novamente. E após o treinamento, Luciel diz que Brodo estava mais inspirado do que o normal, enquanto o homem se aproximava dele, dando um livro de magia sagrada de nível baixo pro garoto, falando que era um prêmio por Luciel ter chegado no horário, e inclusive curadores precisavam de magia de cura e desintoxicação. E assim que ele aprendesse os dois tipos, ele estaria no caminho certo para se tornar um verdadeiro curador. Brodo bebe a sua cervejinha enquanto Gulgar dava risada, já que atrás dessa casca grossa, Brodo era um fofo. Luciel agradece, ficando decidido a treinar ainda mais, chegando a hora do seu suquinho de substância X, deixando ele desesperado enquanto Brodo fugia daquele lugar, falando que estava esperando o garoto lá embaixo, sem acreditar que ele realmente bebia aquele treco. Mas Luciel estava decidido a nocautear o homem como forma de vingança por essa bebida asquerosa. E nosso anime começa com Brodo dando o dia de folga pro garoto, porém Luciel não sabia o que poderia fazer, e por isso Brodo recomenda que o menino fosse ajudar a cortar monstros no açougue da guild. Luciel fica confuso, mas decide ir até o lugar para conhecer os monstros que iria enfrentar, entrando na sala e conhecer um responsável que se chamava Galba, e era o irmão mais velho de Gulgar, o cozinheiro. Galba tira um javali da sua bolsa mágica, deixando o menino surpreso e pensando que isso realmente era coisa de um mundo de fantasias. O homem mostra como ele deveria retirar o couro do monstro primeiro, para depois fazer os outros procedimentos e preparar a carne do animal. Ele continua falando que Brodo mandou o garoto até ali porque eles recebiam todo tipo de monstros, e achava que assim o garoto poderia ver os pontos fracos deles e aprender como derrotá-los. Luciel se emociona e se desespera ao mesmo tempo, percebendo que Brodo queria que ele lutasse contra aqueles monstros. Galba também diz que graças ao garoto a taxa de mortalidade dos aventureiros tinha caído muito, deixando Luciel feliz porque estava conseguindo ser útil, e triste porque agora era a vez dele de tirar o couro e preparar um coelho. Mas de qualquer modo o garoto precisava fazer isso para continuar vivo, e depois de terminar, Luciel vai trocar de roupa enquanto lavava a sua antiga, que estava bem suja dos restos de animais, ficando bem pensativo sobre o que ele tinha feito hoje. Mas Nana chega preocupada com o garoto, falando que ele estava meio pálido, enquanto o garoto olhava para ela, se lembrando do coelho que preparou. Uma péssima comparação, mas tudo bem. Nana pergunta se tinha sido a primeira vez que o garoto foi até o açougue, e ele confirma. A menina segura sua mão, dizendo que deve ter sido muito difícil para ele, e o garoto deveria estar mais cansado do que imaginava, e isso era algo comum entre os aventureiros novos, que eliminavam monstros sem hesitar. Porém, o cansaço mental batia quando eles ficavam sozinhos. Luciel agradece meio emocionado e pede para ela segurar a sua mão mais um pouco, fazendo o dia passar
enquanto Luciel andava pelo corredor pensativo no seu treinamento de magia que andava bem devagar. Luciel pensa que deveria funcionar igual nos RPGs, onde ao evoluir um nível se tornava mais difícil ir pro seguinte. O garoto andava meio pensativo sobre o que faria nesse dia de folga, porém ele acaba sendo surpreendido pelas recepcionistas que o seguram dizendo que ele seria delas. E faltava conhecimento pro garoto, então Brodo pediu para as meninas darem uma aulinha pra ele. Luciel pensa que os outros aventureiros iriam acabar com ele caso vissem essa cena, enquanto elas arrastavam o garoto até a biblioteca, trazendo diversos livros com diversos temas, perguntando por qual ele queria começar. O garoto escolhe os livros de Mermel, que seriam sobre religião e mitologia, além das leis de cada país, fazendo duas das meninas se levantarem falando que era pra Nana assumir, porque não imaginavam que o garoto iria escolher assuntos realmente úteis, deixando ele confuso perguntando o que aconteceu. Nana explica que Brodo mandou elas ensinarem alguns conhecimentos práticos do dia a dia pra ele, deixando as meninas curiosas sobre qual assunto iria interessá-lo. E assim Nana começa a explicar sobre alguns locais, e que esse país era o único que aboliu a escravidão, fazendo o garoto ser grato pela sorte de ter parado nesse lugar. Luciel volta a treinar e curar os aventureiros enquanto estudava cada vez mais, fazendo-se passar 6 meses sem ao menos perceber. O garoto até ajuda as meninas da recepção, fazendo o placar de contribuição e ficando envergonhado com as meninas o provocando. Nana até vai salvar o garoto, enquanto uma das meninas notavam as roupas do garoto, que estavam bem apertadas, já que seu treino estava fazendo efeito. E por isso Nana decide ajudar o garoto a comprar roupas novas. Luciel agradece e diz pra ela que poderia apenas dizer pra onde ele deveria ir, pra assim não incomodar a garota e não deixar ela ocupada. Mas Nana fala que a cidade estava cada dia mais perigosa, deixando ele assustado, enquanto ela falava que muitas pessoas a ajudaram quando ela iniciou a sua jornada, então queria fazer o mesmo. Luciel pergunta se ela já foi uma aventureira, mas a garota desvia do assunto facilmente e leva o garoto em várias lojas. Luciel agradece pela companhia e também fica meio sem jeito por ela ter pago tudo, mas a garota revela que na verdade Brodo tinha dado dinheiro para ela pagar todas as roupas do garoto, mas eles acabam sendo interrompidos por um grito. Luciel reconhece a voz e corre em sua direção, encontrando Mônica em um estado bem grave, levando a garota até a guilde de aventureiros e iniciando o seu tratamento. A noite chega e Mônica começa a acordar, ficando confusa e deixando Luciel mais calmo. O garoto começa a explicar que encontrou a menina com ferimento no chão e ele começou a tentar curá-la, porém não teve tanto efeito assim, e por isso ele tentou usar a sua desintoxicação, já que pensava que ela poderia estar envenenada. E graças a isso ela foi salva, e com certeza alguém tinha tentado tirar sua vida. Nana diz que isso poderia ser obra de mercenários. Luciel pergunta quem poderia pagar por algo assim, e Mônica fala que um curador poderia pagar, revelando que sua amiga foi tratada numa clínica de cura, porém o valor cobrado foi tão alto que ela acabou sendo vendida como uma escrava para conseguir cobrir os custos, já que a escravidão era proibida apenas nesse país, deixando várias brechas para vendas em outros lugares. E Mônica tinha sido contra publicamente, e talvez isso poderia ter sido uma retaliação contra o seu posicionamento. E o responsável por isso seria Botakuli, o curador responsável pela maior clínica de Mahatoni. Luciel percebe que Mônica não estaria a salvo nem mesmo na guilde de curadores, e por isso ele decide pedir para a garota ficar mais tempo ali, que seria um lugar mais seguro. Nana diz que não teria nenhum problema, enquanto Mônica estava preocupada porque aventureiros odiavam curadores. Mas Luciel acalma a garota dizendo que treinava ali todos os dias e ninguém nunca foi contra ele, então ela poderia ficar tranquila. Mônica se acalma e agradece a ajuda. Luciel deixa a menina descansando e vai até o refeitório ficar pensando em toda essa situação. Porém, ele acaba sendo surpreendido pela Mônica, que surge no refeitório e estava meio pálida, deixando o garoto bem preocupado. Mas a menina veio dizer que era extremamente grave
grata por ele ter salvo a sua vida enquanto ela estava quase indo de arrasta pra cima, e ficando bem preocupada enquanto perguntava quanto estava devendo pro garoto. Luciel percebe que esse era o motivo da garota estar pálida, já que deveria estar achando que ele ia cobrar um valor absurdo, mas Luciel se levanta dizendo que ela não deveria se preocupar com isso, já que foi extremamente gentil com ele. Então era pra garota considerar como uma forma de retribuição por tudo que ela tinha feito por ele, deixando a menina surpresa. Luciel ainda diz que mesmo assim, se ela quisesse retribuir o favor, ela poderia comer junto com ele ali na guild, já que a comida de Gulgar era a melhor. Mônica se emociona enquanto recebia o carinho de todos e sendo extremamente grata pela ajuda de todos. Um mês se passa e o homem que atacou a garota acabou sendo pego, e claro que não conseguiram nenhuma ligação com aquele curador maldito. Mônica ficou tão grata por todos serem gentis com ela que decidiu ficar trabalhando ali na guild de aventureiros, fazendo 2 meses se passarem, enquanto Brodo entrava desesperado atrás de Luciel, porque vários aventureiros estavam gravemente feridos, já que eles tinham sido flanqueados por monstros em uma mina abandonada. Brodo leva o garoto até uma pousada onde estavam vários aventureiros bem machucados, porém os que estavam gravemente feridos estavam em outro quarto. E assim que ele entra nesse quarto, se depara com um grupo dos lobos brancos, que eram liderados por Bezan, o aventureiro do primeiro e segundo episódio. Luciel inicia seu tratamento pelo que estava mais machucado, mas ele fica sem magia quando termina, já que o estado dele era muito grave. Mas Brodo dá uma poção que ajuda a recuperar o poder mágico pro garoto, que toma sem pensar 2 vezes, lutando para salvar a vida dos outros 2. Luciel consegue salvar os 3, porém acaba desmaiando logo em seguida, já que ficou sem nenhuma magia, e acordando em seu quarto ao lado de Nana. O menino fica feliz porque conseguiu salvar a linhagem dos lobos brancos, mas infelizmente acabou tendo outras percas que não conseguiu fazer nada. Luciel sabia que não era onipotente, porém não salvar aquelas pessoas o machucou bastante, e por isso ele decide prometer que iria trabalhar duro para ficar bem mais forte, para proteger a todos, fazendo o ano passar rapidamente. Luciel checa seus status e vai até a recepção encontrar Brodo, e dizer que não sentia que evoluiu tanto assim, já que nunca conseguiu acertar um golpe nele, e nem ler seus movimentos. Mas Brodo diz que eles tinham níveis de experiência e status bem diferentes, e se o garoto conseguisse acertá-lo, ele iria ficar de cama por vários dias em choque sem acreditar. Luciel sorri e agradece por tudo que aconteceu nesse ano, e tinha a confiança de que iria conseguir correr caso visse algum monstro, deixando Brodo meio decepcionado, perguntando se o certo não era derrotá-los. Mas tudo bem. Ele também pergunta se o garoto não preferia arrumar um trabalho na guild, assim como Mônica, mas Luciel diz que queria se aventurar pelo mundo e conseguir dinheiro para comprar um novo livro de feitiços, para aprender novas magias, já que assim poderia salvar mais vidas. Aliás, ele ia continuar na cidade, então iria voltar para treinar novamente, e também iria aceitar pedidos de cura por uma taxa bem baixa, para juntar dinheiro suficiente e conseguir abrir uma clínica que não iria falir mais ninguém. Brodo sorri dizendo que isso era bem a cara do garoto, enquanto Luciel ia apertar a sua mão, sendo grato por tudo que ele fez a ele, e indo embora logo em seguida, decidido a realizar seu novo sonho. Trazendo o final do nosso 4º episódio. Muito obrigado a quem ficou até aqui, e não se esquece de dar aquela moral pro tio Nezo com a sua curtida, comentário, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!